A igreja no Oriente Médio e Norte da África está sob ameaça. O Iêmen é o terceiro país mais perigoso para cristãos na lista mundial da perseguição 2026 e Síria está no sexto lugar. Na Síria, a fuga de cristãos é alarmante. Em 2011, eram 1.800.000. Hoje restam cerca de 300.000. A Síria também subiu da 18ª para a sexta posição na lista mundial da perseguição. O Iêmen está há 10 anos entre os países mais perigosos para cristãos. Em 2026, permanece na terceira posição. Desde o início deste ano, mais de 50 cristãos foram presos no país por crer em Jesus. No Oriente Médio e Norte da África, cristãos enfrentam perseguição e violência. Síria, guerra civil desde 2011. Iêmen, guerra civil e crise humanitária desde 2014. Afeganistão, dominado pelo Talibã desde 2021. Irã, instabilidade recente nas relações com outros países. Egito e Síria, igrejas atacadas nas últimas décadas. Ainda assim, cristãos resistem, buscando manter-se fiéis a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra abençoada para as nossas vidas que vai nos abastecer essa semana, sabe? Irmãos, eu quero compartilhar um versículo aqui que Deus acabou de me entregar, tá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 35. Eu já vou ler e eu vou pregar em cima desse versículo, amém, meus irmãos? E o versículo de Romanos 8, 35 diz o seguinte em diante: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, existe uma perseguição começando, e ela já vem desde os tempos de Roma contra nós cristãos. Nós estamos passando por isso, irmãos. O mundo não fala sobre isso, porque isso não é crédito para o mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, então ele não vai falar sobre isso. Pessoas não vão se emocionar quando vê cristãos sendo eliminados, tá? Pessoas não vão se emocionar quando você vê na África milhares e milhares de cristãos sendo executados. É muito forte nós falarmos sobre a morte em um tempo em que se vê a morte hoje como um atrativo, em que a morte hoje ela é banalizada, ela é tratada como algo normal, irmãos. As pessoas estão sem amor, as pessoas estão sem consciência nas coisas boas, as pessoas hoje só querem ganhar, vencer, estar acima, serem ricas. E vocês viram no começo o vídeo que eu coloquei de irmãos nossos que estão em outros países sofrendo perseguições, irmãos. Na nossa igreja, nós tivemos uma missionária, eu vou fazer alguns cortes com o vídeo dessa missionária aqui, porque eu achei muito forte, irmãos. Ela atua lá na África, irmãos, na cidade de Moçambique, algumas cidades lá. E nós vemos o quão carente é a presença de pessoas honestas ali. A presença de Deus existe naquele lugar, irmãos, porque tem pessoas que vão levar a palavra de coração, mas tem muitos usurpadores, pessoas que usavam o nome da missionária, pessoas que às vezes, irmãos, se aproveitavam da oferta que ia lá para uma criança dessas do vídeo, irmãos. E olha quão triste isso me deixa. Mas o que eu quero falar aqui hoje, irmãos, é sobre as perseguições. Hoje é normal artistas, jogadores, músicos falarem mal do cristianismo. Até satanistas estão se levantando como vozes na internet para desafiar pastores, para usar a palavra, dizer que a Bíblia, que o Deus que aquele pastor serve não pode exorcizar. Irmão, tem tanta coisa que a gente vê na internet que é uma vergonha,
vergonha, sabe? A Bíblia diz para não perdermos tempos com discussões tolas, discussões que não vão nos edificar, irmãos. Então hoje eu consigo enxergar isso, ver isso assim presente muito, muito mesmo na internet, irmãos. Mas quantos irmãos estão sendo perseguidos? Quantos irmãos estão sendo silenciados, sabe? Em outros países como Nigéria, Sudão, África. Irmãos, é tremendo como países como a Coreia do Norte, que a pessoa por ter uma Bíblia, ela vai presa. E nós vivemos aqui em um país onde você pode falar de Deus, onde eu posso pegar o meu status do Instagram e mandar uma mensagem rápida do Senhor. E quantas pessoas omissas temos hoje aqui no Brasil que não buscam o Senhor, não querem saber de se alimentar da palavra, irmãos. Estão às vezes num ministério abençoado. Eu estou numa igreja hoje abençoada, uma igreja que tem palavra, tem exortação, não é voltada para bênção, nem para coisas materiais, é voltada para que você cresça espiritualmente, para que nós não sejamos meninos, crianças comendo papinha, leitinho ainda, para que nós venhamos a nos despertar para o nosso chamado como cristão. Quantas igrejas hoje tá ainda dando papinha, danoninho para suas ovelhas, irmãos, e não crescem, não evoluem, não conseguem romper. E você vê hoje algo assim nos outros países. Persistência, irmão, a persistência de pessoas que querem a presença, irmãos. Eu ouvi algo esses dias, irmãos. Eu vou fazer esse corte, eu vou colocar aqui para vocês verem. Lá na África, pessoas andam quilômetros, irmãos, quilômetros para assistirem uma palavra. Pessoas ficam sem comer, porque já não tem o que comer, jejuam dia e noite para que eles consigam escutar de Jesus, irmãos. Eu ouvi isso de uma missionária, dessa missionária. Irmãos, nós estamos vivendo em um país, hoje no Brasil, que é uma bênção para pregar o evangelho, uma bênção para levar a palavra, e vocês estão omissos, vocês não estão pregando, vocês não estão abrindo a sua boca, irmão, vocês não estão falando de Jesus para quem precisa escutar. Tem pessoas sedentas a só uma palavra, um abraço, demonstrar, sabe, não julgar, mas demonstrar o amor, demonstrar que você tem alguma coisa, um sentimento bom por aquela pessoa, que você deseja que aquela pessoa se dê bem, que ela se salve, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Irmãos, Romanos 8 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar? Seria essas perseguições? Seria milhares de pessoas perdendo a sua vida e a sua voz pelo evangelho? Isso não vai me separar do amor do Senhor Jesus pela minha e pela sua vida. Sabe por que isso não vai nos separar do amor de Deus, irmãos? Porque Deus, ele está acima da morte. Deus está acima das coisas mortais. O Senhor Jesus está acima do tempo, acima de todas as coisas. Quer essas pessoas da internet acreditem ou não, dizem que é teoria da conspiração, irmãos, nós cremos sim. Sabe no que nós cremos? Nós cremos nesse livro aqui, irmãos. Sabe por que nós cremos nesse livro aqui? Porque existem testemunhas oculares que viram tudo que aconteceu aqui. Existem pessoas que até hoje escrevem sobre isso. E esse livro é uma bênção, porque nele contém as experiências de Deus com o ser humano. Irmãos, quando você pegar uma Bíblia e olhar para essa Bíblia, você vai simplesmente olhar para ela não como um livro de fábula ou como um livro de folclore que muitos dizem. Eu vou servir um Deus que me limita a um livro, um Deus prático, um Deus que criou o papel, um Deus que criou a natureza, e ele deixou tudo num manuscrito, irmãos. O mais engraçado hoje é que eu vejo satanistas, pessoas que fazem magias, rituais aí para ficar rico, para terem riqueza, para fazerem enfim, para conseguirem alguma coisa na vida. Eles usam livros também, irmãos, livros de feitiço, inspirados por outros bruxos. Vai me dizer que eles não usam, e aí menosprezam a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro de feitiço, ela merece o respeito. Ela merece um respeito, irmãos. Só que agora é um chute, uma porrada em cima de nós mesmos cristãos. Os cristãos de hoje não sabem usar essa palavra. Primeiramente, para que essa palavra faça efeito, ela tem que ser vivida. Ela precisa ser vivida de dentro para fora. Precisamos estar firmados na Bíblia, irmãos. Então, será que a tribulação, será que a angústia, será que a perseguição, a fome, a nudez, o perigo da espada, será que isso tem nos tirado da presença de Deus? Será que sair do nosso conforto, do nosso comodismo, como muitos desses irmãos que foram silenciados aí fizeram nas suas cidades, lutando contra a perseguição, irmãos? Irmãos, aquele louvor que diz que a perseguição não parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja. Muito cuidado na hora de você cantar essa música, irmão, porque isso, o Coliseu arrancava
eles decapitavam cristãos, irmãos. O Coliseu, eles queimavam cristãos na frente de suas casas, pregados numa cruz. Roma era perversa com o cristianismo. Roma não respeitava o cristianismo. Mesmo assim, depois de tudo isso, a perseguição não parou. Hoje temos cristãos, irmãos. Hoje você vê o mundo em uma perseguição velada contra o cristianismo. No Brasil, em outros países, as pessoas brincam com a igreja, brincam com as coisas de Deus. Mas será que essas pessoas que estão brincando, elas percebem o quão grave é isso? E aí você vê outras pessoas ímpias do mundo, como atores, uma atriz aí famosa aí que falou mal do cristão, falou mal de cristãos, de pessoas cristãos, radicalizou mesmo. Mas será que essa pessoa teve alguma experiência boa com crentes? Irmãos, os cristãos hoje eles só sabem julgar, eles julgam, eles apontam o dedo para as pessoas. Eles não sabem, irmãos, olha, o quão falho a igreja é hoje, não todas, graças a Deus, mas o quão falho muitas igrejas são hoje de não conhecer as outras culturas. Vocês não conhecem, se no evangelho, nos evangelhos sinópticos, que é o evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, aquele povo, para escrever aqueles escritos, eles precisaram estudar sobre a cultura da época, eles precisaram entender o que Roma passava, qual era a cultura daqueles homens, o que aqueles homens acreditavam, qual era a fé deles, para aí sim, depois de entender o que é a fé deles, introduzir a palavra do Senhor, irmãos. Hoje a igreja falha, o evangelismo falha, os cristãos falham em só julgar, não entender por que existe a vertente umbandista, por que existe a vertente kardecista, o que quer dizer, no que eles acreditam, por que eles usam essas cores dessas roupas, ou por que cada um representa um elemento, porque, irmãos, nós precisamos ser cristãos sábios, a sabedoria tem saído do meio do povo do Senhor, as pessoas só têm criticado, e aí vem essa perseguição, tudo que eu estou falando aqui, irmão, é o que gera perseguição, o diabo, o Satanás é o inimigo das nossas vidas, ele vem usar isso contra nós, irmãos, só que tudo isso, a palavra diz, isso não separa nós do amor de Cristo. Essas coisas, essa perseguição, essa fome, a nudez. Irmãos, na África os irmãos passam fome. Os irmãos cultuam na chuva. Os irmãos não têm um templo, um estúdio como esse meu aqui para criar vídeos. Os irmãos estão cultuando ao ar livre. Os irmãos não têm energia elétrica, irmãos. E nós estamos aqui vivendo uma vidinha confortável e não levando a palavra de Deus. E se o culto, se a palavra não nos agrada, nós criticamos, nós zombamos, nós falamos todo tipo de coisa, irmãos, da igreja. Mas a palavra está aqui, ó. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Irmãos, nós temos que não precisamos e não temos que ter medo de pregar a palavra, mesmo que isso nos custe a morte, irmãos. É triste ver pessoas cristãos sendo silenciados, irmãos. Cristão perdendo a sua vida. É triste ver, irmãos, pessoas morrendo, pessoas sendo violadas pela fé cristã. É triste ver, irmãos. É angustiante ver, é horrível ver essas coisas. Mas nós temos que ser entregues como Jesus foi entregue. Irmão. Jesus se entregou. Jesus, no final de tudo, ele foi para Jerusalém. Será que nós estamos indo para Jerusalém, irmão? Será que nós estamos em direção a Jerusalém, ao confronto, a pessoas que vão nos odiar, pregar a palavra, a pessoas que vão se afastar de nós, irmãos? Entenda algo, irmãos. Quando você aceita Jesus e se entrega ao cristianismo e entende essa fé de verdade, é um cristão verdadeiro, poucas pessoas vão gostar de você, irmãos. Poucas pessoas vão aturar as suas palavras, porque isso vai doer na alma, irmãos. E o que acontecia e o que acontece nesses outros lugares é que eles não suportam ver a fé do Senhor, a fé de Jesus. Eles não suportam, e aí eles fazem o que fazem. Em todas essas coisas, porém, no 37, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe por que a palavra de Deus em Romanos diz isso, irmãos? Porque todos nós tememos a morte. Nós não sabemos o que é a morte. A morte nos pega de surpresa, vem sem avisar, nos traz angústia, tristeza, decepção, fraqueza. Ela vem em uma hora em que nós não imaginamos que a morte vai vir, mas ela vem. E quando ela vem, ninguém voltou para dizer o que tem do outro lado, irmãos. Ninguém voltou para dizer o que tem do outro lado, meus irmãos. Sabe por quê que nós somos mais que vencedores? Porque depois do sofrimento aqui, das dores aqui, da perseguição aqui, da fome aqui, a nossa alma se eternizará em Jesus Cristo. Eu e você seremos eternos à voz do Senhor. Seremos como Jesus Cristo, num corpo glorificado, irmãos. E entender isso para nossa mente pequena e falha é
difícil. O ser humano hoje não entende que ele é limitado na parte carnal e física do corpo, mas ele é ilimitado no espírito, irmãos. Entenda isso. Eu sei que eu falando aqui, irmãos, eu não estou dando uma de super crente, não estou dando uma de o bonzão, o espiritual. Eu estou querendo dizer que isso corta na minha vida também. É difícil compreender, irmãos. Ainda esses dias, nós estávamos conversando na casa de uns parentes sobre uma pessoa que estava próximo de nós que não está mais. E o quão isso é triste, irmão. Nós choramos, nós lembramos, sabe? Mas ninguém sabe onde essa pessoa realmente está. Nós sabemos que ela está em Cristo, mas ela está em outro lugar melhor que aqui. Pode ter certeza, irmãos. Então, esses irmãos que estão sendo silenciados aí na África, na Nigéria, em outros lugares do mundo onde ninguém vê, onde eu não vejo, você não vê, mas o Senhor vê. O Jesus vê. O Jesus, ele vê, irmãos. Nosso Senhor Jesus vê. E em todas essas coisas, por isso, somos mais que vencedores, porque ele nos amou. Agora no 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, Jesus está bem certo que nem a morte, porque ele tem o poder sobre a morte. Nem a vida, porque a vida é passageira. Nem os anjos, porque anjos caídos tentaram destruir a humanidade, tentam até hoje. Anjos que estão confundindo a humanidade, passando conhecimento para o ser humano que não devia ter, mas eles não conseguem separar a gente do amor de Deus. Nem principados que são príncipes do inferno, príncipes que estão lutando contra a gente nos lugares celestiais, para destruir, para destronar, para acabar com a igreja. Nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes celestiais, nem altura, nem profundidade. Aqui fala de dimensões. Nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar. E para completar, irmão, nunca leia a Bíblia de forma completa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É só o Senhor Jesus. Se essas pessoas estão entregando as suas vidas, não estão negando a sua fé, é por ti, Jesus. É pelo Senhor, Pai, que elas estão fazendo isso. É por Jesus. Respeitem o nome de Jesus. Respeitem a palavra do Senhor. Deus não precisa ser defendido por ninguém, irmãos. Se você tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, problema seu. Se você tem dúvida que a Bíblia é a palavra do Senhor que nos inspirou e que nos inspira nós cristãos a lermos e a praticarmos o que está aqui, problema seu. Se você não se agrada, se você acha que Jesus, esse Deus aí, ele fez diversas coisas, ele montou uma arca, colocou animais, sabe? Como eu vejo na internet muitos falarem aí. Se as pessoas não acreditam, problemas delas, irmãos. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que isso é verdade. Eu creio, eu tenho ele dentro de mim, ele fala comigo. Eu creio com convicção, com fé. Eu não preciso de que pessoas fiquem provando para mim que a Bíblia é real. Qualquer comentário bíblico que fazerem contra a palavra do Senhor, isso não vai abalar minha fé, porque eu creio. Eu já tive experiências com o Senhor, irmãos. Irmãos, nós precisamos parar de seguir essa ondinha da internet, seguir essa ondinha que todo mundo vai atrás. Ah, mas será que isso é verdade? Será que isso é heresia, irmãos? Olha, leia a Bíblia. Eu aconselho você a ler a palavra de Deus. Você lendo a palavra de Deus, você vai entender. Deus vai falar com você. Mas antes de você ler esse livro aqui, você peça ao Espírito Santo, me revela coisas que estão nele. Porque é um livro espiritual, irmão. E a Bíblia só funciona quando nós praticamos ela, irmãos. Não adianta ler. Você pode ler ela inteira, irmão. Praticar não adianta nada. Irmãos, essa foi a minha reflexão sobre os nossos irmãos da África. Orem por eles, por esses ministérios evangelísticos verdadeiros que estão lá, irmão. Nós conhecemos um ministério, o Projeto Kuzuala, e nós estamos orando por esse projeto. E eu gostaria de levantar uma oração agora aqui, que Deus pudesse alcançar pessoas, amém? Se você quiser orar comigo, fique à vontade. Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, isso não é só um vídeo, isso não é simplesmente algo para hypar ou para ganhar inscritos e crescer no YouTube. Isso é a Tua palavra, Deus. Que essa palavra alcance vidas, pessoas, que pessoas sejam edificadas através da Tua palavra, Pai. Senhor, visita as aldeias lá da África, Senhor, do Projeto Kuzuala. Visita a missionária, Senhor, Vanessa. Visita, Senhor, as pessoas que estão à frente desse projeto, aqueles que estão ali dando sangue e a vida para que a Tua palavra chegue longe, Pai. Que esse vídeo alcance milhares e milhares e milhares de vidas, e vidas venham a ter consciência desse projeto. Senhor, que a nossa igreja venha ser generosa com esse projeto e que o Senhor possa abençoar todos os evangelistas que estão verdadeiramente evangelizando. Aqueles que são cristãos de verdade, que estão fazendo a Tua palavra
oh Senhor, ser propagada pelo mundo. Aqueles que estão levando com honra, mesmo em meio à tempestade, tua palavra, levando seus ensinamentos a tribos, a ilhas, Senhor, a comunidades, Jesus. Que o Senhor seja a fonte de inspiração desses homens e mulheres, Pai. Capacita aquele que está ouvindo esse vídeo agora, aquele que está com os olhos fechados, aquele que está orando, para que eles entendam que eles têm o poder da palavra na tua boca, para que eles entendam que eles têm o poder da palavra na boca deles e que eles comecem a profetizar a bênção sobre as famílias, sobre as vidas, comecem a orar pelas pessoas, comecem a falar do Senhor, Pai. Desperta essa geração, Pai, para que elas possam crescer espiritualmente na tua presença. Obrigado, Senhor. Cuida desse ministério Bíblia Atemporal, que o Senhor venha despertar, Pai, coisas celestiais e poderosas nessa casa, nesse ministério. Glória a Deus, meus irmãos. Até o próximo.